Olá, segunda-feira, 22 de agosto de 2016. Portaria do Governo do Estado de São Paulo cria a Central de Flagrante subordinada à primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, que vai permitir o atendimento às vítimas de violência durante 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e também feriados. A primeira Delegacia da Mulher foi inaugurada em 1985, em São Paulo, e hoje conta com 130 unidades em funcionamento no estado, sendo 9 na capital, 15 na Grande São Paulo e 107 no interior. Veja agora os destaques dessa edição. Nova diretoria da Associação Paulista de Defensores Públicos do Estado toma posse no Parlamento Paulista. A Assembleia Legislativa debate reforma da Previdência. O Jornal da Assembleia está começando agora. Igreja Evangélica Assembleia de Deus completou 105 anos e recebeu homenagens na Assembleia Legislativa. O deputado Fernando Capês, PSDB, presidente da Assembleia Legislativa, abriu a sessão solene convocada para prestar homenagem aos 105 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Acho que é uma homenagem muito bonita. A Assembleia Legislativa tem que reconhecer o trabalho da Assembleia de Deus, trabalho de evangelização, de resgate de vidas, de pacificação da sociedade. E sempre que eu estiver aqui neste parlamento, como presidente ou não, estarei apoiando todas as ações nesse sentido. Quero parabenizar o deputado Adilson Rossi pela justa homenagem e que Deus possa continuar abençoando a todos nós. Em seguida, passou a presidência ao deputado Adilson Rossi, do PSB, proponente da homenagem. Em vídeo, a história mais que centenária da igreja, que reúne milhões de fiéis em praticamente todo o território nacional. Para que Deus cuide, não que os homens pensem que são os donos, são os proprietários desta igreja. Há alguém que um dia deu a sua vida na cruz pela sua igreja. Relatos de pastores que nasceram na igreja deram ênfase ao trabalho evangelizador de gerações de líderes espirituais da Assembleia de Deus. Samuel, deixe de querer tomar o lugar de alguém que já fez isso. Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Você não precisa se matar. Para nós é um privilégio estar aqui. E segundo, pelo intermédio do deputado Adilson Rossi, meu amigo há mais de 30 anos, e nós temos convivido esses anos todos, e para mim é uma alegria muito grande. Agora, a Assembleia de Deus, 105 anos. Eu não participei do início, porque só tenho 72. Mas quando nasci, em 1944, meu pai já era pastor da Assembleia de Deus. Eu conheci Daniel Berg, o pioneiro da Assembleia de Deus. Ele morava aqui pertinho de nós. No fim da vida, ele morava aqui em Santo André, no bairro que chama-se Príncipe de Gales. E frequentava uma das nossas igrejas ali, pertencentes ao ministério que meu pai presidia. E, para mim, esses anos todos, dentro da Assembleia de Deus, a gente viu o movimento pentecostal no Brasil cresceu de tal maneira que hoje não existe, fora do Brasil, nenhuma igreja com o número de membros que tem a Assembleia de Deus. O hino da Assembleia de Deus foi cantado pelo pastor Rafael Rossi, filho do deputado Adilson Rossi, do PSB. A Assembleia de Deus tem como lema, Jesus salva, cura, batiza e leva para os céus. E esse hino fala exatamente desse grande dia que todos os assembleianos aguardam, que é a volta de Jesus, para que a gente viva com ele por toda a eternidade. Entre leituras bíblicas e cânticos, muito se falou do trabalho social da igreja. Todos os municípios do Brasil hoje, você vai encontrar uma Assembleia de Deus. Portanto, uma sessão solene que comemora o aniversário de uma instituição, de uma igreja como a Assembleia de Deus, é algo extraordinário, né? Está falando de uma igreja que tem história, uma igreja que tem, além de história, tem vida, porque a Assembleia de Deus, ela nasceu dentro de uma filosofia interessante. Apenas pregar a Bíblia às pessoas, pregar o Evangelho às pessoas, converter as pessoas, tirar as pessoas do caminho mal, do caminho ruim e conduzi-las a
a um caminho bom, chefes de famílias, pessoas que precisavam ser alcançadas pela palavra. Então esse é o norte da Assembleia de Deus. E agora nós vamos falar da previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Em São Paulo, dia com sol entre nuvens e a máxima deve chegar aos 21 graus. Em Campinas, tempo com sol entre nuvens e a máxima alcança os 22 graus. Em São José dos Campos, o dia fica nublado e faz frio. A máxima prevista é de 23 graus. Em Sorocaba, sol entre nuvens com possibilidade de chuva no fim do dia. A máxima atinge 22 graus. Em Ribeirão Preto, dia de sol com algumas nuvens e faz frio. Os termômetros devem marcar até 22 graus. Veja a seguir, aposentados e representantes de entidades participaram de uma reunião na Assembleia Legislativa para discutir a reforma da Previdência. Já, já. A reforma previdenciária pretendida pelo governo federal foi debatida na Assembleia Legislativa. O encontro foi promovido pela CEBAP, a Central Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que luta contra a proposta. Nós estamos fazendo uma reunião geral para a gente tirar uma pauta, tá certo? Para a gente verificar o que é bom para nós e o que é ruim. Daí nós vamos fazer um anúncio da nossa pauta de reivindicação junto ao governo federal, junto às outras centrais sindicais. Pelas regras atuais da Previdência Social, a mulher só alcança a aposentadoria após pagar 30 anos de contribuição para o INSS e o homem 35. A proposta é aumentar em 5 anos esse tempo. Como a expectativa de vida no país ultrapassa os 75 anos, o governo defende a adoção de idade mínima para a aposentadoria, 65 anos, tanto para os homens quanto para as mulheres. Um ponto agravante e muito complicado é em relação ao pessoal do Norte. Hoje no Norte o aposentado lá não consegue se aposentar. Primeiro porque morre antes. A média, a faixa etária lá de falecimento está entre 68. Na Alagoas, Sergipe está 66. Se a aposentadoria for 65 anos, como é proposta, 65, 95, a maioria do povo do Norte não consegue se aposentar. Essa é a grande injustiça, né? Você tirar a aposentadoria por tempo de serviço, você vai cometer essa injustiça. Boa parte dos brasileiros não vai conseguir aposentar. O governo fala em regras de transição voltadas aos trabalhadores que já atingiram os requisitos mínimos atuais para se aposentar. No encontro na Assembleia Legislativa, os aposentados presentes participaram de uma ação de atendimento à saúde. O deputado Luiz Turco, do PT, falou para a plateia sobre perda do valor de benefícios e qualidade de vida. Você trabalha 30, 35 anos, 40 anos e depois quando você se aposenta com um salário mínimo e você fica doente, você não tem assistência médica adequada, você não tem o plano de saúde adequado que o governo oferece. Então nós vamos fazer esse debate para chamar a atenção do governo. Acho que essa é uma questão principal. E evidentemente que nós temos que pensar em outras questões como lazer também para os idosos, né? Porque você se dedica a sua vida inteira trabalhando, enfim, enfrentando vários problemas. E quando você pode descansar, ter uma qualidade de vida um pouco melhor, passear. Então esse é um debate que a gente gostaria de fazer e de chamar a atenção dos governos. O Dia do Soldado é comemorado em 25 de agosto, aniversário do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. E a Assembleia Legislativa presta homenagem a estes militares. Ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek, a repórter Carla Francisco tem as informações. Carla. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Olha, a homenagem aconteceu durante toda a manhã dessa segunda-feira e acabou agora há pouquinho aqui no plenário Juscelino Kubitschek, na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Exército Brasileiro, homenageado, tem 360 anos de existência. A corporação atua em áreas de conflito no Brasil e os soldados têm a missão de proteger nossas terras, ares, mares. As escalas são divididas em infantaria, cavalaria e artilharia. Hoje aqui estiveram
estiveram autoridades do Legislativo Estadual e Federal, do Judiciário e também, claro, o alto escalão do Exército. O homenageado, além dos soldados, foi o general do Exército Mauro César Lourena Cid. A solenidade será transmitida integralmente no próximo sábado, dia 27, aqui na TV Assembleia de São Paulo. Mauro, é com você. Obrigado, Carla, pelas informações. Vamos agora a mais uma rodada da previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, dia com sol entre nuvens e a temperatura cai. A máxima chega aos 22 graus. Em São José do Rio Preto, dia com sol entre nuvens, a temperatura alcança os 27 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia será de sol entre nuvens também, a máxima chega aos 21 graus. Em Piracicaba, dia de sol entre nuvens e a temperatura cai. Os termômetros vão até os 22 graus. Veja a seguir, nova diretoria da Associação Paulista de Defensores Públicos do Estado toma posse na Assembleia Legislativa. A gente volta já. A nova diretoria da Associação Paulista de Defensores Públicos do Estado tomou posse na Assembleia Legislativa. O mandato vale até 2018. Na composição da mesa, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, o secretário estadual de Justiça, Defesa e Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa, o defensor público-geral do Estado, Davi Eduardo de Pini Filho, o presidente da APADEP, Leonardo Scofano Damasceno Peixoto, e o presidente da Assembleia Legislativa e deputado pelo PSDB, Fernando Capês. Foi uma enorme honra da Assembleia Legislativa ser escolhida pela Associação dos Defensores Públicos para essa posse. Sem dúvida alguma, se estabeleceu uma parceria em prol da sociedade, na qual os pleitos mais importantes da Defensoria para o desenvolvimento da carreira, para a tranquilidade funcional dos seus servidores, para a boa e adequada remuneração dos defensores, para que não haja muita saída para outras carreiras dos defensores, tudo isso a Assembleia tem colaborado bastante, tem sido sensível e reconhecendo a importância desse trabalho. A Defensoria tem dado uma assistência importante a uma camada da população que está em situação de vulnerabilidade. Muitas pessoas ficariam presas desnecessariamente, violando seus direitos e, ao mesmo tempo, aumentando o número de presos das cadeias no estado de São Paulo, se a Defensoria não estivesse presente nas audiências de custódia, zelando pela aplicação do bom direito. Além disso, ela tem uma atuação notável na defesa dos interesses chamados difusos, principalmente daquela população carente de moradia e de outros direitos. Então, quando uma entidade como essa, por meio da sua associação, escolhe a Assembleia Legislativa como uma forma de reconhecimento, isso significa que é uma visão técnica de um órgão imparcial, institucional e elogiosa, encomiosa para o nosso Poder Legislativo. Fundada no dia 7 de abril de 2006, a Associação Paulista de Defensores Públicos tem como objetivo defender os direitos dos defensores associados e da própria Defensoria. A nova presidência da entidade, que toma posse agora, responde pelo cargo até 2018. Nós ingressamos agora na diretoria da APADEP e nós estamos já trabalhando no PLP 257, que corre em Brasília, que trata a renegociação das dívidas dos estados com a União, e tinham alguns dispositivos que feriam a Constituição Federal, que inviabilizariam o crescimento e o funcionamento das defensorias públicas, não só de São Paulo, mas do país inteiro. E novos desafios vão surgir, principalmente nesse momento de crise econômica, nesse momento de crise política que o país passa. O lugar à frente da associação já foi ocupado pelo atual defensor-geral do Estado. A Defensoria Pública atua hoje em 63 cidades, atendendo as pessoas que ganham, em média, 3 salários mínimos, atendendo demandas de família, na área civil, questões habitacionais, questões criminais também a Defensoria Pública atua, garantindo o acesso à justiça às pessoas mais pobres do Estado. Os defensores públicos trabalham para as pessoas que não têm como pagar por um advogado particular. Geralmente são causas individuais, como, por exemplo, pensão alimentícia. A Defensoria cumpre um papel fundamental no contexto do Estado brasileiro, porque ela se apresenta sempre como defensora, sobretudo das camadas mais vulneráveis da população.
papel absolutamente essencial, não apenas perante o sistema de justiça, o Poder Judiciário, judicializando conflitos, mas também orientando as pessoas, acolhendo as pessoas na perspectiva dos seus direitos. A Defensoria já demonstrou na prática, e sobretudo aqui em São Paulo, a sua indispensabilidade nesses 10 anos de existência. E hoje nós celebramos a posse da nova diretoria da entidade de classe, que também cumpre um grande papel, porque na medida em que direitos, vantagens, garantias próprios da carreira dos defensores são reconhecidos, fortalece a instituição. O SENAC promove a 4ª edição da Semana da Sustentabilidade. A repórter Priscila Silvério está ao vivo lá no SENAC e tem as informações. Priscila. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Bom, a Semana SENAC de Sustentabilidade vai de 22 a 27 de agosto, portanto, até sábado. Várias atividades, todas gratuitas, em 35 unidades da instituição. Quem vai explicar para a gente melhor um pouquinho sobre essas atividades é a Valquíria Monte Cassiano Riso, que é a coordenadora do evento. Quais são essas atividades? Então, serão várias atividades durante esse período, né, em 35 unidades. A gente tem desde exposição, oficinas, workshop, bate-papo, caminhada fotográfica, tudo que remeta ao tema da sustentabilidade. Por que o tema? Esse tema faz parte dos valores da marca do SENAC, né? Ele aparece em todos os cursos e a gente tenta trazer de uma forma prática, né, o tema da sustentabilidade. Esse ano será a 4ª edição da semana, né, na rede, e estamos inspirados no ODS, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Que é da ONU. Isso, é a Agenda da ONU 2030. Hoje, aqui na unidade Jabaquara, onde nós estamos, tem uma atividade especial, 2, na verdade. Sim, a primeira vai ser, na verdade, uma oficina bem bacana, que é Vida Maker, para você poder produzir tanto material de uso pessoal como de limpeza, sem agredir o meio ambiente, então é muito natural. E uma outra é a abertura da semana, que vai ser aqui no SENAC de Jabaquara, com Augusto de Franco. Ele é referência em desenvolvimento local. Como as pessoas podem participar e para quem, né? Quem pode participar? O público-alvo são alunos, professores e a comunidade, são gratuitos. Basta entrar no site do SENAC, né, www.sp.senac.br/Semana de Sustentabilidade e fazer a inscrição no próprio site. É a maneira mais correta. Aí a pessoa escolhe a unidade que é mais perto do trabalho dela, né, ou da residência, e pode fazer a inscrição. Ok, muito obrigada. Bom, então, são 35 unidades, várias atividades diferentes, cada unidade com uma atividade própria. Então, é bacana ir lá no site, conferir a programação completa, então, das unidades. Então, passar de novo o site para que você procure. Então, www.sp.senac.br/Semana de Sustentabilidade. Mauro. Obrigado pelas informações, Priscila. Boa tarde a você. Veja agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, sol entre nuvens, a temperatura cai no final do dia e também à noite. A máxima prevista é de 28 graus. Em Bauru, tempo com sol e presença de nuvens, a temperatura chega aos 25 graus. Em Limeira, sol com muitas nuvens pela manhã e à tarde, e a máxima vai até os 24 graus. Em Marília, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia, a máxima chega a 25 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, terça-feira, a partir do meio-dia. Tchau, até lá.